uma coisa que lá fora chamam calhau, aqui podem perceber que é uma página, um bocado de página da história da Terra ou da história do nosso território. O subsolo é o desenho das transformações geológicas do planeta. Muitas vezes, classificados como exploradores do subsolo, os geólogos veem em cada camada estratigráfica uma página da história da Terra. Todas as pedras, todos os calhaus, digamos em sentido mais popular, contam uma história. Portanto, e os geólogos têm essa grande felicidade de poder perceber a linguagem das pedras e depois podem reconstituir um pedaço de história. E é isso que é extremamente aliciante na geologia. Em 1857, Portugal reconhece a importância do estudo da geologia e cria a Comissão Geológica do Reino. Muito trabalho de campo, diversas dúvidas e novas certezas originaram um grande espólio representativo das várias eras geológicas vividas no território português. Bom, o museu surge cerca de 20 anos depois de se ter criado a Comissão Geológica do Reino, em 1857. E surge porque os trabalhos de campo, de geologia, em especial para a elaboração da Carta Geológica, deram origem a milhares de exemplares de fósseis, de rochas, de minerais. E entendeu-se nessa altura que estes exemplares deviam estar disponíveis para que o público o pudesse usufruir. O estudo da geologia em Portugal havia começado. O Museu Geológico surgiu naturalmente como um local de partilha e conservação de conhecimento sobre o que o nosso subsolo esconde. Por volta da década de 1870, já terá havido o início do museu. Em 1880 temos uma gravura da revista Ocidente em que esta sala onde estamos, que é a sala de paleontologia, já tem estes armários laterais, que são, portanto, do século XIX, com toda a estrutura da sala e com os exemplares, de forma que surge justamente em consequência do trabalho da Comissão Geológica e depois, enfim, dos outros organismos que lhe sucedem. Situado na Rua da Academia das Ciências, em Lisboa, o Museu Geológico foi criado com o intuito de apoiar o ensino e a investigação científica e assegurar a conservação, desenvolvimento e gestão do património geológico português. Paleontologia, arqueologia e mineralogia são as grandes áreas que podem ser apreciadas e estudadas no Museu Geológico. Existe a melhor representação da geologia do país, quer do ponto de vista dos fósseis. A nossa coleção é realmente uma coleção fabulosa, com muitas centenas de milhares de exemplares, com amostras que provêm de todas as formações portuguesas e com uma riqueza extraordinária que certamente não poderá repetir-se no futuro. E são coleções de referência, em que os exemplares, muitos deles definiram espécies novas, espécies e géneros novos, e que são conhecidas pela comunidade científica internacional. E, portanto, eles sabem que aqui existe este repositório de exemplares que são, muitos deles são únicos na Europa e mesmo no mundo. As várias estantes centenárias narram a evolução ao longo de milhões de anos, desde o período câmbrico, com mais de 500 milhões de anos, até ao geologicamente recente período quaternário. Normalmente preservados nas rochas, os fósseis deslindam idades geológicas, variações do clima da Terra e do movimento dos continentes. Ao olhar dos visitantes, destacam-se os exemplos fossilizados de vertebrados, como dinossauros do Jurássico e mamíferos terciários, bem como de plantas, iconofósseis e exemplares de invertebrados, como as trilobites e coraliários.
A coleção principal é a coleção de paleontologia, portanto dos fósseis, e da estratigrafia. A coleção de estratigrafia tem a representação de diversos cortes, enfim, como nós designamos, ou seja, amostragens camada por camada de locais que são particularmente importantes para a geologia portuguesa e que definiram, digamos, as principais formações que correspondem, digamos, ao registro geológico ao longo do tempo relativos ao nosso país, ao nosso território. Na sala de mineralogia é possível observar os minerais encontrados nas explorações mineiras que existem por todo o território. Os visitantes podem admirar cristais de muitos minerais, bem como os minérios que foram as grandes engrenagens do desenvolvimento industrial português. E, portanto, temos também essa coleção de mineralogia e de minérios portugueses. Portanto, nessa sala, nós temos não só a representação dos minerais, mas temos também dos principais minérios, portanto, das principais rochas que são utilizadas na exploração mineira e, portanto, com importância económica. Nós temos aqui mais de 1000 estações arqueológicas, algumas com muito pouco material, outras com imenso material, e que estão constantemente a ser estudadas pelos arqueólogos, quer portugueses, quer estrangeiros. Reconhecida nacional e internacionalmente, a Sala de Arqueologia Pré-Histórica dispõe de um acervo com mais de 100 mil peças provenientes de cerca de 1200 arqueossítios. A descoberta dos concheiros de Muge, por Carlos Ribeiro, integrou desde o início a coleção do museu. Temos a segunda melhor coleção de arqueologia pré-histórica, porque nos finais do século XIX houve um grande interesse nas questões do homem primitivo e aqui os geólogos que estavam à frente desta comissão, como Carlos Ribeiro e Nery Delgado, que são realmente os pioneiros da geologia e da arqueologia portuguesas, portanto são duas ciências que nascem aqui, nestas mesmas instalações, e que dedicaram-se também à arqueologia pré-histórica. E, portanto, temos aqui uma coleção realmente magnífica. Fruto de um trabalho e procura contínuos, as coleções são atualizadas e enriquecidas pelas colheitas dos atuais trabalhos de cartografia geológica portuguesa. O Museu Geológico situa-se ainda hoje no local onde nasceram a geologia e a arqueologia portuguesas há mais de 150 anos, o que lhe confere um valor ímpar no contexto histórico museológico nacional. Faz parte da rede portuguesa de museus e em 2010 foi classificado como imóvel de interesse público. São 600 milhões de anos, digamos, da história da Terra e do nosso território. É a evolução do homem primitivo em Portugal com a evolução da sua tecnologia e depois, enfim, os minerais que aparecem aqui no nosso território e que são tão importantes para todas as aplicações, no fundo, que nós temos na nossa vida corrente. É considerado pelos especialistas como o museu dos museus, sobretudo porque mantém a traça do tipo de museologia do século XIX, cada vez mais rara na Europa. Facilmente também identificável através da disposição das suas coleções, imobiliário e arquitetura interior. Mantendo estas características, tem procurado atualizar a exposição e melhorar os seus aspectos pedagógicos, tendo em vista os alunos das escolas e o público não especialista. Este museu tem como intenção e tema que é um museu que ensina, e o objetivo é justamente um museu em que as pessoas que não são especialistas, que vêm cá, possam aprender coisas da geologia portuguesa e da geologia em geral. E também da pré-história e também da mineralogia. Quem quiser, quem realmente estiver interessado em conhecer, pode, com enfim, uma visita um pouco mais demorada, aprender muita coisa sobre o que foi o passado do nosso território.